Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos dando prosseguimento ao estudo dirigido. Nesse momento, nós estamos falando sobre o segundo estudo dirigido. Mas antes da gente começar esse processo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o estudo dirigido que passou, o primeiro estudo dirigido. Ele trabalhou com a definição de filosofia e a importância da filosofia nos dias atuais. Nós estamos vivendo a chamada sociedade aprendente, né? O desenvolvimento de novas tecnologias, a nova forma de aprender o mundo, de entender o mundo. E a filosofia, ela surge com essa questão, novas formas de aprender o mundo e também ela vem com uma crítica, né, de conhecimento. Mais do que amor à sabedoria, a filosofia, ela se constrói como uma ferramenta importante para a construção do conhecimento. Né? Nós estamos vivendo aí uma sociedade muito rápida, muito complexa, e a filosofia ela é uma ferramenta de se compreender essa sociedade atual. Uma sociedade que vem com o slogan de sociedade aprendente, sociedade que o conhecimento ele está se construindo muito rápido. E a gente tem que refletir sobre isso. As tecnologias, a inteligência artificial, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo na nossa volta. Né? E, inclusive até o próprio ensino mudou. Nós estamos no método de metodologias ativas que nos faz também refletir sobre não só a sociedade que nós estamos vivendo. E como filosofia é crítica, como a filosofia nos ajuda a pensar, nós temos que pensar sobre uma questão muito, muito importante, que é o processo de ideologização que está acontecendo na nossa sociedade. O processo de ideologização, vocês vão ver aí no texto de vocês, do estudo dirigido, ele é muito importante a gente discutir o que é ideologia. Vocês já pararam para pensar? E como que a filosofia pode nos ajudar a compreender o processo de ideologização? Enfim, no texto do estudo dirigido de vocês, vocês vão ver como se dá o processo de ideologização na sociedade atual. Quais as maneiras, quais formas se constrói esse processo de ideologização. Vocês vão perceber que existe a mídia, que existe o pensamento científico, que existe a educação como forma de ideologia, mas vamos entender também o conceito de ideologia. Vocês já pararam para pensar o que significa ideologia? E como que surgiu esse conceito na nossa sociedade? Então, o conceito de ideologia ele é bem moderno. No século XVIII, antes desse período, a realidade ela tinha uma explicação única, que era através dos mitos, que nós já estudamos lá no primeiro estudo dirigido, que são narrativas fantasiosas, ou então ela era explicada através do pensamento religioso, correto? Esse termo ideologia, ele foi construído pela primeira vez pelo francês Tres, no século XVIII. E ele era definido como ciência da gênese das ideias. No século XIX, Napoleão Bonaparte, ele definiu a ideologia como uma ideia falsa, uma ilusão. É o termo que nós usamos até hoje, né? Quando se fala em ideologia, nós entendemos também que diz respeito a ideias falsas, a ilusões, enfim, a construções ideológicas, né? No século XIX, um sociólogo, Augusto Comte, ele retomou esse sentido de ideologia. E ele definiu como conjunto de ideias construídas por determinados períodos.
Século XIX, outro teórico, né, dessa vez o Karl Marx, muito conhecido pela filosofia, ele ele definiu a ideologia como um sistema elaborado de representações e ideias que correspondem a formas de consciência de que os homens têm em determinadas épocas. Então, são discursos, construções simbólicas que homens constroem em determinados períodos. De acordo com Karl Marx, as ideias dominantes são sempre a de quem domina a vida material. Então, no caso, ele definiu que a burguesia, ela definia as ideias dominantes, a ideologia dominante. Né? Então, isso sempre, de acordo com Karl Marx, a burguesia, né, que é a classe contrária, a classe operária, ela vai determinar a ideologia daquela época. É como se ela estivesse manipulando o resto da sociedade, né? Ela é a dona da vida intelectual, né? E outro teórico, o Emile Durkheim, ele é um cientista social também, e ele combate, ele diz que a ideologia, elas são noções antes da ciência, são ideias subjetivas, e que nós temos que abandoná-la. Né? Ele é totalmente avesso ao processo de ideologia e que isso tudo é contrário à ciência, que é o que ele defende. Né? Para ele, a ciência é o discurso verdadeiro, objetivo e que nós devemos nos afastar da ideologia. Né? Então, ele é muito contrário à ideologia. Né? Outro teórico, né, determinado Karl May, ele define que a ideologia elas são extremamente conservadoras em todas as épocas, em todos os períodos, porque elas expressam o pensamento de determinadas classes, que são as classes dominantes. Elas criam essa ideologia, de acordo com Karl May, porque elas querem estabilizar a ordem. Então, ela cria uma ideia de ordenação do caos. Então, as ideologias são feitas para tornar o homem mais conservador e estabilizar o processo, a ordem social. Né? Karl May, ele afirma que o contrário, a oposição da ideologia seria a utopia, que é o pensamento das classes oprimidas, que buscam se transformar. Então, para o Karl May, ideologia é da classe conservadora, que é aquela classe, a elite que está no poder, né? Enfim, na relação entre as pessoas atuais, nós temos a manifestação de vários elementos ideológicos, tanto nas ações, nas palavras, no sentimento. Ela é a construção, a ideologia se constrói dentro da formação, dentro desses elementos, dessas manifestações, dessas ações do homem. Todos os lugares nós temos a construção das ideologias. Vejam o texto do estudo dirigido, que ele fala sobre isso. Ele fala que o processo de ideologização, ele se constrói. A mídia, ela tem um apoio, ela dá esse apoio à construção da ideologia, a ciência, todos os lugares. No capitalismo, que é a sociedade que nós vivemos, a ideologia se expressa, por exemplo, no discurso que procura ocultar as contradições, as diferenças sociais. Né? Por exemplo, você não é rico, você não tem condição financeira porque você não se esforçou o suficiente. Cria-se uma ideologia de que só quem tem bens materiais são pessoas que se esforçaram muito. Ao contrário daquelas que não se esforçaram tanto e por esse motivo não têm bens materiais. Né? Isso é muito genérico, mas esse discurso, geralmente ele é uniforme por toda a sociedade. Né? Então, a crença, por exemplo, na verdade inquestionável do conhecimento científico, ele vai ser a maior expressão ideológica atual que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. A busca por sentido, a vida, as possibilidades de sucesso,
A ciência seria a solução para os nossos problemas, aos nossos males, aos enigmas da sociedade. A religião já não faz mais sentido. E as pessoas estão buscando no pensamento científico. No entanto, o pensamento científico, ele é um discurso no meio de um universo. Ele é histórico, ele tem validade, ele é temporal e ele tem dúvidas que ele camufla de vez em quando. A dúvida é o principal valor do pensamento científico. E é o que a gente ainda não parou para pensar. Então, pessoal, nós temos vários discursos ideológicos. Vocês já pararam para pensar no cotidiano de vocês esses pensamentos ideológicos construindo? Já pensou como que a mídia tem um papel de criar uma ideologia e de manipular informações, os chamados fake news, né, que nós temos hoje atualmente, que nos faz pensar sobre esse processo aí de ideologização. A ciência também atua como principal responsável também. A religião a gente nem precisa citar, como também o processo de ideologização que nós temos que nos pensar sobre isso, né? E como que a gente sairia desse processo de ideologização? A grande saída seria a educação, o pensamento crítico, o pensamento do cidadão. Por isso a disciplina chama filosofia e cidadania. Para você ter cidadania, você tem que ser um cidadão. Para você ser um cidadão, você tem que ser um sujeito crítico. Você tem que saber se portar no mundo. E a filosofia, ela te fornece essa ferramenta. Então é isso. É esse o processo de ideologização que nós estamos vivendo, né? E sociedade que nós estamos vivendo. Já como diria um dos grandes filósofos da humanidade, um grande cantor e poeta, Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Porque nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de construir ideologias e vivermos sobre elas, né? E a filosofia, ela vai nos ensinar a, antes de mais nada, possuir um pensamento crítico sobre elas e nos libertar desse processo de ideologização, tá bom? Então, um grande abraço, nos vemos aí na sala de aula, discutir esse tema que é tão polêmico e é tão importante dentro do pensamento filosófico. Um abraço, um beijo e até a sala de aula.